Olha, é muito legal ver isso, e a gente não vai se cansar de ver, né, esse tipo de coisa que aconteceu em Rio Claro ontem. Olha, uma bela lição de cidadania. Olha, protesto feito com seriedade, dá gosto de ver, sabe? É uma coisa... Eu, como rio-clarense, sou bairrista pra caramba, eu fico orgulhoso dessa geração, desses jovens que fizeram tão bonito ontem, que fizeram... Olha, deram um espetáculo. Parabéns, mas eu não vou cansar de dar parabéns, por isso que a gente está mostrando toda hora, não vou cansar de dar parabéns. Bom, depois ontem, assim que o nosso programa terminou, muitas ocorrências policiais, para variar, foram registradas, principalmente no início da noite de ontem. Quem esteve no plantão e acompanhou de perto a movimentação lá foi a Vlada de Santos, a nossa repórter, que vai relatar aqui pelo menos 2 casos interessantes. Vamos ao primeiro deles. Conta pra gente, Vlada. Olha, a equipe do Ação Imediata foi acionada para comparecer aqui no plantão policial para atender uma ocorrência de abandono de capaz. Uma criança de apenas 5 anos, sozinha e trancada dentro de uma casa no bairro Cidade Jardim. Quem vai conversar com a gente sobre essa ocorrência é o soldado Emerson, que participou ativamente. Soldado, isso mesmo, sozinha e trancada na residência? Sozinha e trancada dentro da residência. Nós recebemos uma informação via Copom de que no Cidade Jardim, na Rua 8, encontrava-se uma criança sozinha, abandonada dentro da residência. Nós deslocamos no local e nós constatamos, em frente à residência, 3 pessoas que já de pronto nos indicaram a residência e nos relataram o ocorrido. Nessa residência, em um corredor, nós visualizamos a criança e conseguimos cativar ela até ela comparecer ao primeiro portão da residência. E ali nós conversamos com a criança. Nós percebemos que ela estava bastante assustada, chorava muito e em dado momento ela parecia até meio desorientada, perdida. E foi onde que nós nos inteiramos do ocorrido. Ela passou para nós que a mãe trabalha num supermercado e que chega em casa somente quando a luz está no céu. Nós acionamos o corpo de bombeiro, onde com equipamento apropriado nós conseguimos entrar dentro da residência. E até pelo relato das vizinhas que também entraram em contato no 193 e 190, uma delas relatou bastante que a criança chorava muito e pedia muito por socorro e que ela estaria lá aproximadamente umas 3 horas e meia nesse estado. Pelo que vocês perceberam, isso acaba sendo uma constante, diariamente que essa criança fica sozinha em casa, né? Infelizmente é o que dá a entender, eu não posso afirmar com precisão e com certeza, mas pelo pouco que a gente conversou com ela, e dá a entender que isso ocorre cotidianamente, né? E só que a gente não pode afirmar com certeza, isso através da investigação que poderá ser apurado. Vocês acabaram acionando também o Conselho Tutelar? Sim, o Conselho Tutelar compareceu no local e acompanhou toda a ação da Polícia Militar. Agora, para vocês também, que são policiais, que trabalham diariamente, ocorrências como essa também acabam emocionando e mexendo também com vocês, com o lado sentimental, né? Até mesmo por ser uma criança, né? Isso mexe bastante. Não só com o policial militar, né? Com qualquer cidadão de bem que preza pela família, isso chama muito a atenção. Tô com saco cheio de ver um tipo de coisa assim, ó, dá nos nervos ver alguém que abandona uma criança de 5 anos. Antes de eu comentar isso, eu vou comentar, eu estou me segurando um pouquinho assim, dessa criança sozinha. Nossa equipe também foi conversar esta manhã com a Adriana, do Conselho Tutelar, que acompanhou esse caso de perto. E, obviamente, que o Conselho não tem a dúvida que vai tomar providência. Vamos ver o que ela disse à nossa reportagem. O Conselho Tutelar ele foi acionado via bombeiro para a gente estar comparecendo na residência, que lá se encontrava uma criança sozinha. Chegando lá, a gente constatou que realmente a criança estava sozinha e, segundo fala da própria criança, esse é um procedimento normal. Ela costuma realmente ficar sozinha após a aula até o período da noite, porque a mãe trabalha fora. A criança estava assustada, estava chorando, pedindo por socorro, porque alegou que estava com dor, porque ela já está acostumada a ficar sozinha. Aí fomos para a delegacia, elaboramos o boletim de ocorrência e lá na delegacia conseguimos localizar a avó materna da criança,
e até o momento a mãe, a gente não conseguiu falar ainda com a mãe. Esses procedimentos vão ser feitos todos hoje, a gente vai estar tentando localizar essa mãe para ver realmente o que está acontecendo, mas até o momento a criança está com a avó, vai ficar com a avó, até que isso se resolva e que a gente possa acionar a rede de Rio Claro para estar trabalhando com essa família e ver até onde o Conselho pode estar ajudando essa mãe e essa criança. Apesar de ontem ter registrado essa ocorrência à noite, existe um conflito familiar e por isso também vocês não conseguiram localizar ontem a mãe dessa criança. Exatamente. A criança não sabia informar exatamente onde a mãe trabalhava, dentro da casa não tinha um número de telefone, nada que a gente pudesse localizar essa mãe. Fiquei com a criança das 6 até aproximadamente 9 horas da noite, sem sucesso de localizar. A avó também não sabe da informação da mãe, porque há um tempo atrás, mais ou menos uns 3 meses, essa mãe saiu de casa e não disse para onde ir, nem onde estaria morando. Então a família da mãe também não tem um contato da mãe. Na casa só mora essa mãe e essa criança? Sim, a mãe, isso é a fala da criança, né, que mora ela e a mãe. A gente não tem essas informações ainda se realmente mora só as duas lá ou se tem mais alguém junto. Bom, hoje vocês vão continuar aí com essas investigações, tentar o contato com a mãe. Por enquanto, essa criança fica com a avó, como que fica a situação? Sim, por enquanto a gente precisa de alguém que cuide dessa criança, né? Então quem está cuidando nesse momento é a avó e vai ficar com a avó até que a gente possa fazer todo o trabalho do Conselho Tutelar. Agora, eu sei que é cedo para falar alguma coisa, mas assim que a mãe se justificar, dizer que de repente precisa trabalhar e que não tinha outra saída, qual que é o conselho, né, o papel do conselho diante dessa família, de uma situação como essa? Olha, é que nem você falou, é cedo para se falar ainda. A gente precisa investigar, ver como é que a gente pode ajudar essa mãe, porque a ideia do conselho não é estar tirando criança de mãe, é fazer com que essa mãe não faça isso de novo, né? Vamos tentar trabalhar essa mãe, isso pode demorar uma semana, um mês, um ano. Eu não tenho tempo para te dizer. E também não vou afirmar que essa mãe não possa ficar com essa criança de novo. Primeiro, eu precisava realmente trabalhar nesse caso para poder te dar a informação mais precisa do que vai ser feito. Porque eu não falei ainda com essa mãe, eu não sei ainda o que está acontecendo de fato. Me recuso a comentar isso. Não vou falar besteira aqui, daqui a pouco, se eu falar besteira, eu pego um emprego aqui, né? Não tem jeito. Ainda ontem no plantão, ontem de noite, a repórter Vlada de Santos, que estava acompanhando o caso dessa criança, esse absurdo, acabou se deparando com uma outra história. Um problema de saúde que acabou virando caso de polícia. Veja bem, presta bem atenção que a outra matéria também é brincadeira. Conta pra mim, Vlada. Olha, enquanto nós estivemos aqui no plantão policial, nós fomos procurados por uma mãe que estava aqui na delegacia prestando uma queixa contra a saúde de Rio Claro, contra a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. Essa pessoa que está aqui ao meu lado é a Gislaine de Almeida Gomes. E, Gislaine, você passou realmente por um mal entendido lá na UPA, né? Na sua opinião, foi negligência médica? Conta um pouquinho pra gente, para quem está acompanhando o Ação Imediata, o que aconteceu com você e com o seu filho e o seu marido também, né? Olha, foi negligência, porque quando eu cheguei lá, já fazia 3 dias que ele estava sendo medicado e não está adiantando o remédio que ele estava tomando, estava tendo febre alta a noite toda, o dia todo. Eu cheguei lá, contei para ela, para a doutora, falei, doutora, ele não está bem, ele está tendo febre direto, está vomitando, está se sentindo mal. E ela falou, mas aqui não é um lugar certo para você ter trazido ele, aqui é casos graves só que você traz. Não é um lugar certo, você devia ter levado no postinho de saúde. Aí eu falei, mas o postinho de saúde eles mandam a gente vir para cá, porque aqui que é caso de emergência, mas isso não é uma emergência. Aí eu falei, mas o que seria uma emergência? Uma criança com febre, vomitando, dor de cabeça, dor na barriga, teve diarreia, o que seria uma emergência? Ela falou, isso não é emergência. Aí eu peguei, fiquei nervosa, falei, então eu vou chamar meu marido, porque eu não tenho condição de escutar a senhora falar que meu filho está num estado desse, não é emergência. Chamei o meu marido que estava no corredor, ele foi lá. Daí ela pediu para que eu me retirasse. Eu falei, não, eu vou ficar aqui do lado também ouvindo. Daí ela falou assim, como eu estou dizendo para a sua esposa, isso não é emergência. Meu marido ficou nervoso, falou, como não é emergência? A minha esposa está sem dormir, está direto cuidando do menino, o menino está mal, como que não é emergência? Ela falou, não é emergência, e começou a passar uma receita de dipirona só para dar para ele.
Daí meu marido ficou muito alterado, ela começou a bater na mesa, falar que ali quem tinha que falar era ela, que era pra gente ficar quieto e escutar o que ela tinha que falar, sabe? Aí eu fiquei nervosa, falei, vamos embora para outro lugar. Ele falou, vamos embora mesmo, que essa médica acho que deve ser uma retardada, não é possível. Aí ela jogou tudo que tinha na mesa no chão, começou a gritar, aí o enfermeiro veio correndo, pensando que a gente estava agredindo ela, né? Aí o enfermeiro veio e falou pro meu marido, você está agredindo a médica? Daí ele falou assim, ele empurrou, dá licença, dá licença. Aí o enfermeiro ficou nervoso, quis agredir o meu marido também. De vez de defender a gente, foi defender a médica. Aí eu falei, moça, como que você está defendendo a médica se você não estava lá dentro para escutar o que ela estava falando? Aí ele ficou nervoso, daí os dois resolveram fazer um BO. Toda a equipe do hospital foi ao nosso favor, os policiais que atenderam a ocorrência, a enfermagem, até um outro médico que estava lá atendendo veio pedir desculpa no nome da médica. Falou, olha, eu peço desculpas no nome da médica, porque isso não deveria estar acontecendo hoje, principalmente pelo movimento da paz, essas palhaçadas estão acontecendo aqui, mas eu vou atender o seu filho, eu vou pedir os exames, né? Pedir o raio-x dele, consta agora que está começando pneumonia no pulmãozinho dele, já medicou com amoxicilina e se desculpou 1000 vezes pela médica ter feito esse papel que ela fez no atendimento com o meu filho. Quer dizer, então, você está com o raio-x em mãos aqui, o seu filho está com pneumonia e ele estava sendo medicado com dipirona por essa médica. Dipirona, e ela falando que lá não é lugar de levar criança quando está assim. É mandando pro postinho o menino nesse estado que estava. Você imagina se ele passasse a noite inteirinha sem medicação amanhã, o que poderia ter acontecido com ele? Poderia ter agravado mais ainda o quadro. E como mãe, como cidadã, como que você se sente diante de uma situação dessa, tendo que vir aqui numa delegacia, prestar uma queixa e fazer um boletim de ocorrência também, e também ter um boletim de ocorrência contra você? Eu me sinto muito humilhada, é a maior humilhação que eu já passei na minha vida, porque só quem é mãe sabe que humilhação tão grande que eu passei. Meu filho em estado de choque, queimando de febre lá, todas as enfermeiras acudindo ele, pegando na mãozinha dele, perguntando as coisas para ver se ele respondia ou não respondia. Eu não precisava ter passado por isso, eu acho, porque eu trabalho, faltei no meu trabalho para cuidar dele, para trazer ele aí para ser tratado desse jeito. Eu e meu filho ser tratado desse jeito, e ainda meu marido agora fizeram um BO contra ele porque ele ficou nervoso. Ficou nervoso. Que pai, que mãe que não vai ficar nervoso ver um filho tratado desse jeito, com um desprezo, um pouco causa desse? Tá certo, então, Gislaine, olha, gente, a gente vai pedir, então, uma nota retorno, a gente vai entrar em contato com a Secretaria de Saúde da cidade de Rio Claro, viu, Sérgio Santoro, para saber o que eles têm a relatar sobre esse caso e o que eles dizem sobre esse fato que aconteceu aqui com a Gislaine, também com o filho dela, com pneumonia de 10 anos, ao qual ela levou até a UPA, a unidade de pronto atendimento, e segundo ela, foi negado socorro, foi negado atendimento e houve, segundo ela, negligência por parte desta médica. Bom, sobre esse assunto a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa da Fundação de Saúde, mas até o momento não recebemos retorno. Por falar em retorno, acabou o meu retorno aqui, né? Deu um mau contato, mas eu queria dizer o seguinte: quem deve estar precisando de tratamento não é o filho dessa senhora, não, é essa médica aí totalmente descontrolada. Falar para essa mãe que a UPA não atende, olha, é meio complicado, que lá não tem emergência. Olha, mãe é mãe, o estado da mãe. Eu estava vendo a matéria, estava me arrepiando aqui. E o pai é muito bonzinho, porque se fosse eu perdia a cabeça que se fizesse isso com um filho meu. Não é possível. Ó, pobre sofre muito nesse país. Precisa acabar com essa humilhação nesses lugares. A pessoa parece que está pedindo favor, sabe? Tava lá uma médica, uma profissional de saúde, está estressada, vai embora para casa, minha filha. Não vai tratar os outros assim. Você vai levar teu filho para curar uma febre, uma enfermidade, vai acabar em delegacia de polícia. Não dá, né? Eu perco a cabeça e sumiu aqui na minha frente, eu tô sem contato aqui. E eu não sei o que aconteceu, né? Eu acho que é melhor a gente sair para um rapidinho intervalo, a gente volta na sequência. Estamos ao vivo com ação imediata, hein? Dá para coisar ou não? Vamos sair ou vai na sequência? Vai? Vamos chamar um intervalinho rapidinho. Eu volto já já.